Não temos de esperar até que o mundo veja que estamos com Cristo na glória para o conhecermos, porque o Pai nos ama no presente como ama a Cristo. Se voltarmos os olhos para Coríntios capítulo 15, veremos como esta mesma verdade é apresentada em ligação com a ressurreição. O ponto para o qual chamo agora a atenção do leitor é que a Escritura nos mostra essas duas coisas, que seremos como Ele é, completamente semelhantes a Ele, salvo que Ele é uma pessoa divina, e que o tempo em que seremos semelhantes a Ele será quando formos ressuscitados dentre os mortos. É então que seremos manifestados com Ele. Agora já não somos do mundo, mas é dito que o mundo só conhecerá que temos sido amados como Cristo foi amado, quando nos vir no mesmo lugar de glória com Ele. Quando o Senhor nos levar para estarmos com Ele e nos colocar nesta glória. De forma que, quando Ele se manifestar ao mundo, nós seremos manifestados também com Ele na mesma glória. O fato de que é assim que seremos manifestados com Ele na glória, já ouvimos nas várias passagens que citei no decorrer desses comentários. Porém, vou referir especialmente mais algumas referências. No versículo 47 de 1 Coríntios, capítulo 15, é dito, abre aspas, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu, fecha aspas. Qual o terreno, tais são também os terrenos. Todos são como seu pai Adão, abre aspas, e qual o celestial, tais também os celestiais, fecha aspas. Quer dizer, como o que Cristo é, sem falar da sua divindade, abre aspas. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, fecha aspas. Nós seremos como Ele, seremos precisamente o mesmo que Ele é. Ele diz simplesmente que estaremos ali no céu, mas que seremos como Ele. Mas primeiro, qual o terreno, tais são também os terrenos. Quer dizer, como Adão, pobres, miseráveis, pecadores, criaturas mortais como ele, enquanto que, qual o celestial, tais também os celestiais. Isto é, o pleno e absoluto relato do fato. Então, o apóstolo acrescenta a respeito do fato da glória, apresentando-o evidentemente no futuro, não tendo ainda sido cumprido. Abre aspas, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, fecha aspas. E continua, abre aspas, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, fecha aspas. Como é dito antes, abre aspas, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Fecha aspas. Vamos agora referir algumas das passagens que mostram como Cristo nos toma para si mesmo. Siga os ensinos de toda a Escritura, a fim de podermos ficar solidamente firmados no que Cristo nos diz. E diz ele, abre aspas, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Fecha aspas. Foi para a casa de seu pai, mas virá outra vez e nos levará para si mesmo, para que onde ele estiver, também nós possamos estar. Foi então com um corpo, subiu glorioso, sem que todas as coisas estejam ainda postas debaixo de seus pés,
mas coroado de glória e de honra, e diz aos seus discípulos: deveis esperar e ocupar-vos até que eu venha outra vez. Mas hoje, antes que ele venha, vemos o que vai fazer conosco, que estamos na mesma glória. Abre aspas. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Fecha aspas. Como dissera no capítulo antecedente: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Era como se tivesse dito: eu não posso ficar convosco agora como Rei e Messias, mas eu vos lavo para que possais estar aptos a reinar comigo quando eu vier outra vez. Portanto, sou ainda vosso servo no sentido de intercessão, e por meio da eficácia da minha intercessão, vos lavarei diariamente, porque para terdes parte comigo no meu reino, tendes de ser como eu sou. Da mesma maneira, temos o que pode ser chamado a pública proclamação deste fato no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Abre aspas. Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Fecha aspas. Vede como o apóstolo esperava constantemente a vinda do Senhor. Alguns têm se aventurado a dizer ousadamente que Paulo cometeu um erro em esperar a vinda do Senhor nos seus dias. Mas são eles que cometem um terrível erro. Nunca foi revelado quando Cristo haverá de vir, e Paulo não intentou sabê-lo, mas sabia que o tempo viria em que nós estaríamos sempre esperando por ele. Em vez de dizermos: o meu Senhor tarde virá, e começarmos, portanto, a comer, a beber com os temulentos e a escapar os nossos conservos e a espancar os nossos conservos. Foi por isso que Paulo se colocou nesta classe: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. E qual foi o efeito disso? Viveu como um homem que esperava Cristo todos os dias, e quando Cristo vier, ele receberá o fruto disso. Enquanto que aqueles que preferem adiar a expectativa da vinda de Cristo e não a esperam, permitindo que os seus corações se entreguem à cobiça e a coisas semelhantes, receberão também o fruto das suas ações. É dito que a ocasião da segunda vinda de Cristo não deve ser revelada. Paulo teve uma revelação de que em breve morreria, e sabia-o. Pedro teve também uma revelação de que em breve deixaria esse tabernáculo, e evidentemente sabia-o, mas não lhes foi revelado quando Cristo havia de vir. Por isso Paulo diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, pois Cristo venceu a morte. Podemos morrer todos antes da vinda de Cristo. Ninguém sabe o momento da sua vinda, todavia podemos empregar a linguagem nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. É dito do homem que pensa que Cristo tarde virá, que se entrega o que é mau, espancando seus conservos, comendo e bebendo com os ébrios. E é dito que, tardando o esposo, todas as virgens, tanto as prudentes como as loucas, tosquenejaram e adormeceram. Quer dizer, a igreja perdeu o sentimento da expectativa atual de Cristo. Até mesmo os servos prudentes tiveram de ser despertados, e foi um ato de misericórdia acordá-los a tempo, porque Cristo é sempre fiel para com o seu servo, seu povo. Mas esperar é uma característica do servo fiel. A igreja de Filadélfia esperava a vinda de Cristo, e isto é chamado a palavra da sua paciência. Como guardaste a palavra da minha paciência. A passagem de Tessalonicenses continua: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ninguém mais. Trataremos disto mais adiante. Por agora, quero apenas frisar o fato: o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus não devem ser tomados como a voz de Deus a todo mundo para despertar os justos e os ímpios. O alarido é um termo militar. Qualquer que seja hoje o termo preciso equivalente a esse, é o que segue a expressão à vontade. Era usado primeiramente para os remadores no trirremo e mais tarde como um termo militar. Quando os soldados são deixados para se deslocarem à sua vontade, e então são chamados de repente para as fileiras, é a ordem que lhes é dada para esse fim, a que corresponde a palavra aqui empregada, alarido. Mas as únicas pessoas que ouvem o alarido são os mortos em Cristo. E Cristo é apresentado como reunindo desta maneira as suas próprias tropas. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.